Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Livro do profeta Abacuque. Abacuque. Se os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Daniel, vai passar o livro de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naú, aí vai entrar no profeta Abacuque. Ou os irmãos podem abrirem em Mateus e passar assim Malaquias, vai entrar no livro do profeta Abacuque. Vou resumindo. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, ele vai clamar, ele vai orar, vai orar, esperando também a resposta de Deus, mas ele não desiste, ele continua orando, porque ele está vendo muita injustiça, a maldade, Aurélio, crescendo, a verdade sendo distorcida. Ele está vendo uma injustiça, ele chama, ele clama, ele fala: não, eu não aceito, Deus, responde. Aí Deus vai responder no versículo 5 em diante. Mas Deus não vai responder falando que vai dar o socorro assim para ele. Deus não vai responder isso. Deus, ele vai falar que ele vai atiçar ainda mais os babilônios. Você imagina Abacuque, falou assim: eu estou orando para as coisas melhorar, vai piorar ainda mais, o Senhor vai atiçar mais eles ainda. Deus vai falar que o cavalo deles vai correr mais do que o cavalo do justo. Aí no versículo 12 em diante, Abacuque vai declarar: o Senhor, Pai, o Senhor é justo, o Senhor não é injusto. Eu vou até ler aqui, no versículo 12 em diante. Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar, porque estávamos no pecado. Ele está declarando. Mas como podes tolerar, no versículo 13, mas como pode tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometerem maldade. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que elas? Então Abacuque está falando: o Senhor é justo, o Senhor é justo. Aí no versículo 2 do capítulo 2, Deus vai responder, porque Deus é justo. Deus, ele não gosta de injustiça. Essa é uma coisa que Deus odeia, a injustiça, meu irmão. Versículo 2 do capítulo 2: Eu, Senhor Deus, disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Abacuque, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Deus, ele está falando: a minha ira vai vir sim, mas os maus não irão
escapar, mas as pessoas corretas, estas vão viver para sempre. As pessoas corretas que guardam a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, espera ali a justiça do nosso Deus vivo, santo e fiel. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir, Pai, poderosamente o Senhor falar dos nossos corações. Deus vivo, santo, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, hoje, amanhã e eternamente, que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Se vê que depois Abacuque vai até escrever uma canção que hoje cantamos também. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, porque Deus é um Deus justo e um Deus de justiça. Se você está sendo injustiçado, meu irmão, eu vim trazer uma palavra para você, que Deus é um Deus de justiça. Deus, em Provérbios capítulo 11, versículo 1, fala que Ele odeia a balança desonesta. Ele odeia. Uma coisa que Deus odeia é uma balança desonesta. Ele odeia a injustiça. Quando alguém ali é caluniado, quando alguém ali é enganado, Ele fica só observando, meu irmão. E a justiça de Deus, ela vem, ela tarda, mas não deu, mas ela vem. Mas ela vem. Você lembra da história de Nabote? 1 Reis capítulo 21. Quem puder está indo lá. Nabote, ele tinha uma vinha que era de herança, e Acabe, ele quer essa vinha. Acabe quer a vinha de Nabote. Ele vai oferecer dinheiro para Nabote, ele vai oferecer um terreno melhor para Nabote, mas Nabote fala assim: não, eu não vou, é herança, eu não vou vender nem trocar, eu vou ficar com a minha vinha. Acabe, para que ele falou isso? Acabe ficou desgostoso, foi para a cama, virou para a parede, chorava. Jezabel, imagina a mulher vendo o marido chorão. Mas você não é um homem de casa, você está aí, o que aconteceu com você? Ele: porque eu queria a vinha de Nabote, mas ele não quer vender para mim. Aí Jezabel vai falar para ele: você não é rei? Pai, levanta dessa cama aí, se alegra, porque eu vou te dar essa vinha. E Deus só observando: você vai dar a vinha de Nabote? E ela começa a armar. Ela envia uma carta, escrita até mesmo por Acabe, para os anciões, marcando com eles, para eles fazerem um jejum, porque ela iria denunciar ali Nabote. Ela arrumou 2 ou 3 ali falsas testemunhas para testemunhar contra Nabote. Deus só observando. E eu fico assim, meus irmãos, como as pessoas não têm sabedoria. Eu vejo até mesmo nos tempos de hoje, as pessoas dão mais ouvido para uma pessoa que não tem testemunho, que anda nas coisas do mundo, do que para uma pessoa de Deus, para uma pessoa que anda corretamente. Eu já vi isso acontecer, até mesmo comigo. Uma vez eu dei um conselho
assim para o rapaz, falou: não faça isso, isso é errado. Uma pessoa que nem tem testemunho, vive nas coisas do mundo, foi e deu um conselho ao contrário. A pessoa seguiu o conselho da pessoa que estava no mundo e se prejudicou. E aqui, por exemplo, esses anciões, eles vão dar ouvido para Jezabel e para Acabe, e vão colocar ali esses anciões contra Nabote. Isso acontece, você sempre, você tem que parar para analisar, você tem que ver a vida daquele que está na presença de Deus, e você tem que ver a vida daquele que não está na presença de Deus, para você não seguir conselhos errados. Pessoas que não andam com Deus, e eles vão marcar isso, eles vão fazer acusações contra Nabote, e vai ser decretado: pode apedrejar ele. E Nabote ali, só levando pedrada, só pedrada, e Deus só observando lá de cima, E aqui, no versículo 15 do capítulo 21, capítulo 21, no versículo 14. Capítulo 21, versículo 14. De 1 Reis. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morreu, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Versículo 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Deus só observando, olha, injustiça. Deus, ele não gosta de injustiça. Por isso que eu estou pregando sobre isso. Por exemplo, se alguém fez injustiça na minha vida, na sua vida, essa pessoa vai prestar conta uma hora ou outra. Ou até mesmo se cometemos injustiça com outra pessoa, iremos prestar conta. É porque nós estamos dentro da igreja que Deus, ele vai agir diferente. Deus só observando. Deus, ele envia Elias para falar com Acabe. Ele fala: desce lá na vinha. Olha aqui no versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o despita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Fala-lhes, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Disse-lhe mas assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então Deus, ele lança uma profecia que iria acontecer na vida de Acabe por conta da injustiça que ele cometeu. Ele fala assim: os mesmos cães que lamberam ali o sangue de Nabote, eles vão lamber o seu sangue. E ele deixa um recado também para Jezabel, e avisa Jezabel que os mesmos cães também vai comer a carne dela.
E aqui em 1 Reis capítulo 22, no versículo 38, a profecia vai se cumprir. Aqui Acabe, ele já está morto. E vai dizer assim, ó, 1 Reis capítulo 22, versículo 38. Quando lavaram o carro junto ao açoite de Samaria, conforme a palavra de Deus, em Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito as prostitutas banharam-se nesta água. Então, conforme a palavra do Senhor, aconteceu na vida de Acabe. Agora a profecia tinha que se cumprir também na vida de Jezabel. O rei Jeú, ele vai até o palácio onde que Jezabel ela está. Isso é no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. E ele olha assim para cima, e ele declara para 2 ou 3 eunucos que estavam lá em cima. Ele fala assim, ó, vocês estão comigo? Se vocês estiverem comigo, joga essa mulher daí de cima. E eles jogaram Jezabel. Jezabel caiu, ele passou com os cavalos por cima. Depois ele vai se alimentar dentro desse palácio. E ele manda seus mensageiros, ó, pega essa mulher porque ela é filha de rei, ela tem que ser sepultada. Mas quando eles vão lá, os cachorros já tinham comido o corpo dela, conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então essa passagem se encontra em 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. É igual eu disse, meu irmão, quem comete injustiça, uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Eu estou trazendo só aqui algumas passagens para colocar no nosso coração que Deus, ele é justo. Ele é justo com todo mundo. Vou trazer mais uma passagem que mostra da justiça no nosso Deus Todo-Poderoso. Em Josué capítulo 9, versículo 1, Josué ele vai fazer um acordo, um juramento com os gibeonitas. Tudo bem que os gibeonitas acabaram enganando ele, mas como ele fez um juramento em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, ele não poderia voltar atrás, e ninguém poderia tocar na vida desses gibeonitas, por conta do juramento que ele fez em nome de Deus. O tempo vai passar, e Davi já reinando, Saul morto, e vai ter uma fome de 3 anos na terra assim. Plantava, nada dava. Não chovia, vamos dizer assim. E Davi, ele fica observando assim, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Por que essa fome? Por que Deus está mandando essa fome aqui na terra? E ele vai consultar o Senhor. E Deus vai falar que é por conta de Saul, por ele ter quebrado esse voto que Josué fez com os gibeonitas. Olha aqui, vamos aqui agora em 2 Samuel, capítulo 21. Ó, entenda isso, Saul, ele já estava morto. Mas igual eu falo assim, uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Às vezes tem coisa que a gente faz, que a gente fala assim, nós não vamos, tá tudo tranquilo. Mas às vezes a gente não paga. Mas uma hora a conta vai vir. E aqui a conta veio. Saul já não vivia mais. Mas Deus não se esqueceu. Olha aqui no
2 Samuel capítulo 21, versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivo, e Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Era um voto, era um juramento que Josué tinha feito com os gibeonitas, e Saul quebrou um juramento que um homem de Deus fez. E Deus não se esqueceu, e Deus não poupou ali Davi. Falou: não, enquanto eu não resolver isso, vai continuar assim. Aí Davi falou assim: eu preciso resolver isso. Ele foi atrás dos gibeonitas para resolver. E olha aqui no versículo 2. Então chamou o rei aos gibeonitas, ele falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, não no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E disse-lhe, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então Davi, ele está falando: o que vocês querem que eu faça? O que eu posso estar fazendo para vocês abençoar a herança do Senhor? Porque estava tudo travado, e não era dinheiro, porque a palavra do nosso Senhor Jesus fala assim: se você fere com a espada, pela espada será ferido. E eles não querem dinheiro, eles vão declarar que eles não querem nem matar ninguém ali de Israel. A única coisa que eles vão pedir, olha aqui, é no versículo 6: de seus filhos, de seus filhos, se nos der 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeal de Saul, o eleito do Senhor. E disse-lhe o rei: eu os darei. Então eles estão pedindo aqui, 7 filhos, 7 homens da casa de Saul. E Davi vai falar assim: não, tá bom, eu vou dar. Eu só não vou dar Mefibosete, porque eu tenho um juramento também. E uma hora a conta vem. Aí tem até a história de Rispa, que é uma outra pregação, que ela lutou ali pelo cadáver, que é uma outra pregação. Mas igual eu disse assim, uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Gálatas capítulo 6, versículo 7, os irmãos conhecem. Vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Você lembra do caso da Eloá? Lembra o caso da Eloá? Você viu o que aconteceu com aquela moça? Eu lembro como se fosse hoje a reportagem, aquela repercussão. Outra que ficava perto da minha casa, ficava perto da janela lá do apartamento da minha mãe, dava para ver aonde que ela morava ali, tudinho, os helicópteros. Então eu não esqueço. Mas a cena que me chamou a atenção foi que estava tudo já assim resolvido. Ela infelizmente tinha morrido, e o pai dela passou assim, só passou na câmera. Ele não deu uma entrevista, nada, não deu nenhuma entrevista. Ele passou pela câmera, assim, as pessoas assistindo, e uma pessoa lá no Recife, sei lá onde que era, no interior, olhou assim e falou assim: você viu o que eu vi? Não, o que você viu? Volta aí, tem como voltar para essa gravação? Não, vamos dar um jeito, tem como voltar. Aí voltaram lá a gravação. Paralisa aí, paralisa. Quando paralisou, só ele passando assim: aquele sem vergonha que matou aqui fulano de tal, olha onde que ele está. Descobriram onde que ele estava, em Santo André. Aí ele foi preso. Uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. E olha, você vê que para isso acontecer, ele teve que perder a filha. Nada que está em oculto, eu falo assim, nada que está em oculto, meus irmãos, nada que está em oculto,
que Deus não venha revelar na luz. Nada. Eu falo assim, ó, não adianta eu estar aqui todo bonitinho, né? Se tiver algo em oculto em mim, Deus ele vai revelar. Deus ele é justo. Deus ele odeia injustiça, odeia mentirosos. Você vê que quando ele encontra com aqueles religiosos, ele fala assim, vocês são sepulcros, vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. E olha aqui, ó, Colossenses capítulo 3. Vai falar que Deus ele não faz acepção de pessoa, não. Aí eu pisar na bola só para você ver se ele não vem com a justiça dele. Ele vai dizer assim, ó. Colossenses capítulo 3. Versículo 25. Vai dizer assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoa. Ele fala assim, e nisso não há acepção de pessoa. Lembra de Davi? Segundo o coração de Deus. Igual ontem um irmão pregando aqui. Tempo de guerra, Davi não foi guerrear. Davi, ele tinha que fugir do mal. Eu gostei das colocações que o nosso irmão Erisvaldo fez. Você tem que fugir do mal. Olha, tem pessoas que não podem ficar sozinha. Davi estava sozinho. E quando você está sozinho, pai, eu gostei da colocação. Pai, às vezes você não pode deixar seu filho sozinho. Filho, às vezes você não pode ficar sozinho. Você tem que sair junto com o pai. Porque a mente vazia é o quê? A oficina do diabo. E Davi, ele está sozinho. Às vezes nem o marido pode ficar sozinho. Às vezes nem a mulher pode ficar sozinha. Porque sabe ali, ó, Davi, ele poderia falar, não, eu não fugir daquela tentação. Mas ele vai pecar ali. Ele vai pegar a mulher de Urias. E Deus só observando. E não para não. Não para não. Você vê que depois ele tenta enganar assim até mesmo Urias. Um homem que era temente a Deus ali. Servia honestamente Davi. Você vê que ele tenta diversas vezes assim para fazer Urias se deitar com a esposa. Ele está embriague esse Urias. E Urias fala assim, não, era para mim estar na guerra guerreando. E eu estou bêbado, mas eu vou ficar aqui na porta protegendo. Eu não acho justo. Enquanto os soldados estão guerreando, eu estou deitado com a minha esposa. Não, isso é incorreto. Você vê a honestidade. E Davi tentando lá, assim, ele lá na porta, honestidade. E Davi fala assim, não tem jeito, vou ter que mandar matar ele. E mata ele, e Deus só olhando. Aí eu fico imaginando Davi pegando a esposa de Urias e declarando assim, ó, para o povo, ó, a partir de hoje, vou pegar essa viúva para me cuidar, vou cuidar dessa criança. Todo mundo, oh, esse é o nosso rei, esse é o nosso rei. Ele passando por bonito para as pessoas, olha aqui, rei. Vai pegar um filho que nem é dele, e ele bonitão. Mas uma hora a conta vem. Você vê que Deus enviou ali Natã. Vai trazer uma ilustração de um homem rico que pegou o cordeirinho de um homem pobre. Davi vai ficar indignado. Eu não esqueço quando eu preguei isso uma vez dentro do carro para um rapaz que vivia nas coisas do mundo, que não respeitava a namorada na época. E quando eu disse assim que Davi falou essas palavras, né, falou assim,
quando o profeta Natan fala assim: o que tem que fazer com esse homem, Davi? E Davi fala assim: esse homem merece morrer. Aí Natan vai falar assim: esse homem é você. E quando eu falei isso de Davi, ele falou, esse rapaz que estava do meu lado falou assim: esse é vergonha, esse Davi. Aí eu olhei para ele: esse Davi é você, rapaz. Esse Davi é você. Olha para você. Olha o que você está fazendo. E Davi viu ali que ele foi injusto. Mas Davi, ele se arrependeu. Mas você vê o que Deus falou assim, ó: a espada não sairá da sua casa. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E eu quero trazer essa mensagem assim, meu irmão: se você está sofrendo injustiça, do mesmo modo que Abacuque estava declarando, você vê que Deus, ele falou assim: olha, Abacuque, essas pessoas que praticam o mal vai ser castigado, mas as pessoas que guardam a minha palavra, essas pessoas vão ser salvas. Eu não vou derramar a minha ira. Igual eu falo assim: meu irmão, se você está sendo injustiçado, olha, Deus vai entrar com a justiça, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas se alguém está cometendo injustiça com outra pessoa, ele também vai. Com Deus não se brinca. Deus, ele sonda os nossos corações. E olha aqui em 1 Coríntios capítulo 9, você vê que Paulo, ele vai descrever isso. E eu gosto sempre de pegar esses temas que fala que não vai entrar no reino de Deus. Eu sempre falo assim: ó, meus irmãos, se você quer saber se você vai entrar no reino de Deus, medita sempre em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Se você estiver se desviando dessas coisas, com certeza você estará no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Hoje eu vou ficar só com os injustos. Outro dia eu posso pregar sobre impuros. Então, injusto, uma pessoa injusta. Eu lembro, meus irmãos, eu vou trazer aqui, porque tem pessoas que vão nos assistir, que é injusta ali com a ex-mulher, quando vai pagar uma pensão. Recebe tanto e paga tanto ali. Isso é uma pessoa injusta. Eu lembro que eu fui assim. Eu ganhava assim uns 25 mil. Assim, e eu pagava, era mixaria para a mãe da minha filha, era uns 250. 250, meu irmão. Até que eu conheci uma moça. Uma mulher sábia edifica a casa. Essa mulher, ela pegou e falou assim: é injusto isso. Olha o quanto você ganha. Você vai pagar isso? E eu falei assim: é mesmo. Vou aumentar. 350. Ela ficou mais indignada ainda. No mínimo é 1.000 para a mãe e 500 para a filha. Eu falei: mas olha, mente, você acha que eu vou dar meu dinheiro para ela ficar gastando? Mas a mulher sabe, a mulher, quando ela quer algo, ela consegue. Assim, que ela me despertou: tá bom, eu vou estar pagando isso. Aí comecei a pagar lá R$1.000 para minha filha, R$1.000 para a mãe da minha filha e R$500 assim para minha filha, né? Então eu quero trazer assim, meus irmãos, né, que é injusto, né, você não ser correto ali, até mesmo na pensão. Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. E se somos a imagem e semelhança dele, devemos ser justos. Até mesmo com funcionários. Tem muitas pessoas escravizando funcionário. Quando eu tive a minha transportadora, eu fui justo. Eu falo igual o Jó: eu fui justo com os meus funcionários. Na época eu pagava era R$1.500 para o motorista. Naquela época, eu estou
falando. 1.500 era um salário bom. Era um salário bom para o motorista. Muitas empresas aí não pagavam isso naquela época. Eu pagava. Para ajudante eu pagava R$1.000. Na época um salário mínimo era R$800. Para o ajudante eu era justo. E devemos ser justos. Devemos ser justos. Porque Deus ele vai julgar os nossos corações. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5 vai dizer assim, no versículo 1: agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão pobres e as suas roupas finas estão comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugens. E esse ferrugem será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Neste últimos tempos vocês têm amontoado riqueza, e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês, né? Mas Deus, ele fala assim, mas eu irei fazer, né? Eu irei fazer. Então Deus, ele vê a injustiça do homem rico com os pobres, e uma hora eu falo assim, a conta vem. Eu gosto também, meus irmãos, assim, de uma ilustração. Olha, essa mensagem que eu estou trazendo é muito importante para as nossas vidas, para a gente praticar sempre a justiça, para a gente não ser injusto com as pessoas, porque Deus ele vê todos. Os olhos de Deus estão atentos sempre na minha vida, na sua vida, e Ele sonda ali os nossos corações, porque a gente quer conquistar algo, né? Ele sonda qual a minha intenção como pastor, Ele sonda, Ele sabe. De Deus nada, Ele é o único que conhece a nossa intimidade. Ele é o único que conhece ali a nossa intimidade. E Jesus Cristo vai trazer uma parábola difícil assim de traduzir, que é Lucas capítulo 16. Ele vai dizer que um homem rico, ele percebeu que o seu funcionário estava roubando ele. E ele foi prestar conta com ele. E ele falou assim, olha, soma, eu quero que você preste conta aí de tudo, porque você não vai mais trabalhar comigo não. Esse rapaz, sabendo que ia ser mandado embora, pensou assim, ei, eu vou ser mandado embora. Esse rapaz que estava roubando o seu dono, ele pensa assim, eu já estou velho, eu não tenho força para arar a terra. Aí ele fala assim, eu tenho vergonha de mendigar.
sabe o que eu vou fazer? Eu vou negociar aqui as dívidas que as pessoas têm com o meu patrão. Aí tinha um que devia, vamos dizer assim, R$1.000 ali. Aí ele negociou, ó, paga aí 500. Aí o outro devia tanto, ele diminuiu. E essa parábola eu falo que ela é difícil assim de interpretar, porque Jesus Cristo vai dizer que o dono, ele elogiou esse rapaz pela esperteza dele. Ele fez amigo aqui na terra, mas ele vai chamar assim essas pessoas, ele vai trazer essa ilustração para as pessoas fazerem amigos no céu, para ter a vida eterna. Ele vai dizer que os filhos prudentes, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o filho da luz. Eles são mais espertos do que o filho da luz. Porque ele está falando de injustiça. Ele está falando assim que, por exemplo, ó, quem é que te abençoa? Hã? Quem é que te abençoa? Quem é que te abençoa? Quem é que te dá saúde? Quem é que te deu o trabalho? Você vê que quando Pilatos vai falar com Jesus, no Evangelho de João, ele vai falar assim: meu, você sabe que eu tenho autoridade sobre você. Aí Jesus Cristo vai falar assim: essa autoridade veio do céu. Deus te deu. Nem tudo que a gente tem foi Deus que deu. Então Jesus Cristo ele vai trazer essa ilustração para a gente acumular tesouros no céu. Então Lucas capítulo 16 versículo 9 vai dizer assim: por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Olha aqui, ó, no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Olha, ele fala: quem é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. Mas quem é desonesto nas coisas pequenas, nas coisas grandes também. Ele está falando assim, coisas grandes no reino de Deus, as coisas que ele tem lá para a gente. E olha aqui, ó, ele vai dizer assim no versículo 11: pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Olha aqui, das riquezas verdadeiras. No versículo 12: e se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Versículo 13: um escravo não pode servir dois donos, ou ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então aqui ele fala de justiça, de justiça. Então os injustos não herdarão o reino de Deus. Então eu estou trazendo essa mensagem para os irmãos, né? E eu falo assim: meu irmão, continua guardando a palavra de Deus. Se você está sendo injustiçado, né, espere em Deus. José foi injustiçado, é uma mensagem do irmão ontem, e Deus foi na vida de José. Então ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? Então continue esperando em Deus, porque ó, aqui mesmo ele vai trazer a ilustração no Lucas capítulo 16, para finalizar, de Lázaro e do homem rico. Os dois morreram. A diferença
é que Lázaro, os anjos foram levar. Assim, ó, morreu, Lázaro vem. O rico, ele foi sepultado. O rico, num lugar de tormento, no Hades, ele vai ver Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E ele vai dizer: Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a pontinha dos dedos, para molhar pelo menos a minha língua. Aí Abraão vai dizer para ele: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Isso quer dizer assim, para as pessoas, para os jovens, eu falo muito isso. Pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não há de passar. Aquele que procura a sua vida, aquele que quer encontrar a sua vida, ele vai perder nesse dia aqui, ó. Vai lá, vai ser feliz. Quer viver a sua vida? Vai. Quer aprontar? Apronte. Quer fazer as coisas que Deus odeia? Pode fazer. Quer odiar o seu irmão? Pode odiar. Pode odiar. Pode odiar. É igual ele disse para este homem rico: lembra-te que recebeste os teus bens, a tua vida. Está lá, você curtiu. Está lá. Mas aquele que perdeu a sua vida por conta do evangelho, esse vai receber a vida eterna. A vida eterna. Esses os anjos vêm buscar. Falam assim: não, vem aqui. A eternidade de paz. Mas eu falo assim, ó, não procure achar a vida de vocês. Continua congregando. E eu falo assim, ó, não se importa, meus irmãos, com pessoas que saem, né? Assim, às vezes a pessoa ainda não está firme ainda na palavra. Ainda a pessoa é menina. Por mais que às vezes você olhe assim, obreiros, assim, pode ser quem for. Fica você firme. O pastor, fica você firme. Fica você firme. Fica você firme. Porque a palavra fala assim, olha, isso aqui é forte. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Então, por exemplo, eu falo assim, Deus ele vai julgar a sua igreja. Aqueles que perseveraram. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, através de João em Apocalipse, só toma cuidado para que ninguém roube a sua coroa. É permanecer congregando. Você vê que Jesus Cristo ele vai dizer também, ó, aquele que colocar a mão no arado, olhar para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Não é apto. Então, por exemplo, as pessoas que estão deixando de congregar, esquece, é condenação. Elas mesmas estão escolhendo a seu próprio fim, elas mesmas. E olha que ele deu um advogado, ele deu um cordeiro ali, para que se a gente pecar, é a gente olhar para ele, para a gente permanecer. Por mais que às vezes a gente comete um errinho, a gente olhar para ele, ele nos perdoa, mas o segredo é permanecer. Então as pessoas, eu tenho um texto bíblico, os textos, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele fala, não deixeis de congregar como é costume de alguns, ainda mais sabendo que o fim está próximo. Não deixeis de congregar. Aí no versículo 38 ele vai dizer, e o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Nós somos aqueles que não retrocedem, não volta para trás, a gente permanece. Então, ó, eu estou trazendo esse ensinamento, que as pessoas que tiram a mão do arado, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Elas não vão ser julgadas, porque elas mesmas, é texto bíblico. As pessoas que não foram batizadas, que não andaram, quiseram conhecer o nosso Deus também todo-poderoso, não vão ser julgadas. Ele vai julgar a igreja, aqueles que
permaneceram. Pastor, aqueles que não foram batizados não vão ser julgados. Não, ele falou que pode passar céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Ele fala assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Quem é condenado? Condenado é uma pessoa condenada que não creu. Ele deu a oportunidade, que não creu. E Hebreus capítulo 2, eu finalizo aqui, Hebreus capítulo 2, ele é justo. Eu falo assim, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é justo. Então não deixe nunca de congregar, meus irmãos. Permanece firme. E olha, amando uns aos outros. Romanos capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Olha lá, aqueles que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Não vou julgar. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, assim, pessoas que levaram a sua vida, falaram: não, eu não quero conhecer, não, Jesus, eu vou andar desse jeito, eu creio dessa maneira. Ele falou assim: também sem lei perecerão. Aí ele fala assim: agora onde que entra a igreja, agora onde que a gente entra, que ele vai dizer assim, ó: assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Aqueles que estiveram dentro da igreja e pecaram, esses vão ser julgados. Eles vão abrir o livro da vida, sim, e vai mostrar tudinho ali, tudinho que a gente estava fazendo. Olha, fica aqui desse lado aqui, você fica desse lado aqui. E aqui, ó, ele vai dizer no versículo 13: porque os simples ouvidores, olha aqui, ó, pessoas que estavam dentro da igreja, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqueles que praticam a lei hão de ser justificados, porque Deus é um Deus justo. Amém. Meus irmãos, esta é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu falo assim, ó, se alguém está sendo injustiçado, ó, Deus vai estar entrando com a providência. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, vivo, santo, 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 fiel.